Quantas vezes, claro, você que me acompanha constantemente, eu já falei sobre a necessidade dos nossos legisladores pararem e tomar consciência de que nós temos que fazer alguma mudança, ou no plural mesmo, algumas mudanças nessas leis fracas, leis frouxas, porque são eles, os deputados federais, os senadores, enfim, os nossos políticos eleitos por nós, para que faça alguma mudança nessas leis da área criminal penal. Os crimes que ocorrem com uma frequência absurda e quando envolve criança, a gente fica sem ação até para falar. A gente precisa abrir as cabeças dessa classe de políticos e cobrar mesmo, gente. Eu falo de panelaço, as pessoas, eu vejo uma facilidade muito grande de panelaço pra cá, pra lá, tal, e coisas que não se resolvem. Parece torcida de futebol. Agora, quando é para ajudar, colaborar, para que as pessoas tenham uma liberdade maior de viver, que nós estamos lutando pela vida, literalmente. Não obstante, é claro que a gente está falando aqui da pandemia, mas são crianças que são assassinadas por membros da própria família. Mulheres. Ontem eu vi um caso, quarta-feira, em um programa desses de televisão, que eu achei uma coisa assim absurda. A mãe de uma moça que tinha sido assassinada pelo namorado, pelo marido, a menina de 27 anos, o namorado também 27 anos, já moravam juntos, tinham um filho, me parece, uma filha. Esse sujeito, esse verme, assassinou a moça na frente dessa filha. Aqui em São Paulo, zona sul de São Paulo, não dá para gravar tudo na cabeça. E ele já havia ameaçado várias vezes. E o que me chamou a atenção é que uma das parentes, não sei se é a mãe, uma parente, uma mulher, ou é tia, mas é membro da família, gente íntima. E o irmão dela também foi entrevistado. Comentaram o seguinte: olha, ela apanhava de sempre, inclusive na nossa frente. A mulher falou literalmente dessa forma. Eu fiz questão de assistir essa entrevista até o final para justamente ter uma resposta se de repente a família procurou a polícia, procurou algum órgão, porque não adianta a gente, por mais que a gente reclame, a polícia, os setores da inteligência, né, digamos assim, das investigações, não sabem o que está ocorrendo em quatro paredes. Então vou repetir, essa senhora disse em entrevista que a moça apanhava quase sempre, inclusive na frente deles. Quer dizer, o sujeito, ele batia nessa sua mulher que ele matou, ele assassinou, na frente da família. Aí eu pergunto, a família não fala nada, não faz nada, não tomou nenhuma ação? Pela reportagem, a família não fez nada. Então era uma tragédia anunciada, morte anunciada. Foi aqui no Parque Santo Antônio, em São Paulo, região da Zona Sul, Santo Amaro, por ali. Então assim, a gente fica também, eu como repórter, que eu fui há muitos anos na área policial, eu fico abismado com toda a tecnologia que nós temos. Você pegar um celular, ligar de forma anônima, vai ligeirinho, mas de repente, quantos casos tem aí? Tem gente que pensa assim também. Não vale a pena. É isso que dói, gente. Você tentou? Não vale a pena. Como é que não vale a pena? Aqui tem alguns casos que de repente a mulher lá fez aquele sistema de distanciamento do marido. E realmente, eu também tenho falado isso nas redes sociais. Só que cada caso é um caso. Essa moça de 27 anos, ela morreu.
A filha dela viu o assassinato. Como é que fica a cabecinha dessa criança? E a família tira uma coisa assim, uma tragédia anunciada, e eu estranhei isso. Bom, mais um caso que eu vou comentar aqui, que a gente não vê solução. É caso em cima de caso. Veja só, uma criança, olha a dó que dá dessa criança. Ela tinha dificuldade da leitura, de escrever, e ela tinha o pai para que ensinasse. Você que tem filho, você que tem filha, não importa se agora ou tempos atrás, quando o seu filho, todos os filhos têm dificuldade na escola, e tem as tarefas, não é isso? Em casa, tem os problemas para resolver. Quem tem ali o apoio? A mãe e o pai, ou irmãos, se tiver. E nesse caso aqui, um absurdo. A criança ela só queria, ela tinha dificuldade de aprendizado, mas ela, infelizmente, dentro da sua casa, tem um pai que a gente tem que falar pai para pronunciar para vocês que estão nos ouvindo. Mas esse cara, ele pode ser chamado de tudo, menos de pai. Porque pai não faz isso que ele fez. Ele surrou tanto a criança, que a criança morreu. Esse caso aconteceu em Minas Gerais. A criança morreu após ele espancar, veja só, por essa criança não entender a tarefa escolar. Ela não entendia a tarefa escolar, que é uma coisa natural. A criança de 6 anos, em Belo Horizonte, ela morreu na segunda-feira, após ter sido espancada violentamente pelo pai em Caratinga, cidade de Caratinga, Minas Gerais, no final de semana. De acordo com o pai do menino, eu tenho que ler isso, né? Que é pai. Ele agrediu o filho com socos e pontapés, uma criança de 6 anos, porque a criança não estava entendendo a matéria da escola. Você entendeu o que eu falei aqui? Esse desgraçado, esse vagabundo, esse verme, esse tipo que tem que ter pena de morte. Não tem desculpas. E o desgraçado depois coloca a culpa na cachaça, na droga, que a droga na verdade é ele. É um desgraçado, filho do capeta. Uma criança de 6 anos tinha dificuldade como qualquer um. Tem dificuldade. E ele diz aqui em depoimento, socos e pontapés, porque a criança não estava entendendo, ela morreu. Ele matou a criança, o próprio filho. Durante as agressões, o menino levou uma rasteira, caiu e bateu a cabeça em um móvel. Provavelmente na fonte, né? Ele foi levado desacordado para a UPA de Caratinga, em Minas Gerais, e transferido para a capital mineira, onde morreu na UTI do Hospital João 23. A polícia militar foi acionada pela equipe médica da UPA devido à gravidade do estado da criança. Depois de terem sido acionados pelos profissionais da UPA, os militares abordaram o pai da criança, que confessou as agressões e foi preso nesse último domingo. Conforme o avô da criança, Nivaldo Fonseca de Souza, o neto só passou a morar com o pai há cerca de 3 meses. O avô havia ficado com a guarda do menino após a mãe... Puxa vida, olha só. A mãe do menino morreu afogada em uma praia da Bahia em 2015. Puxa vida. Olha, no entanto, no início deste ano, o pai da criança e o avô, e a avó, melhor dizendo, a paterna, saíram de Caratinga para buscar o menino. Ele falou que ia cuidar do menino direitinho, que ele tinha família lá. Ele falou que foi no Conselho Tutelar de Caratinga que passou a guarda para ele. Inclusive agora estou sabendo que isso era tudo mentira, contou Nivaldo à TV Leste, TV local. Agora a gente fica aqui imaginando, né? Esse Conselho Tutelar não vai... Bom, agora é tarde demais, né? A Polícia Civil afirmou que aguarda a conclusão do laudo de necrópsia para concluir as investigações, que são acompanhadas pela delegacia do município do interior do estado. O pai está preso desde domingo passado, como eu falei agora, dia 27, pelo crime de tortura
qualificada. Olha, eu não sei se... É que a gente lê bastante, mas esse desgraçado aqui nessa reportagem aqui não está falando. Mas ele... Claro que isso aqui não justifica. Ele era alcoólatra. Ele só vivia nos bares. Agora, é triste, né, gente? Olha, a mãe do menino morreu afogada em 2015. Ele estava lá quietinho, né, morando com os avós. Vocês entenderam, né? E agora o pai resolveu levar o menino para morte. Para morte. É uns casos escraboso mesmo, que a gente passa aqui até para servir como alerta para a família brasileira, porque, olha, esse mundo está perdido. A gente fala tanto aqui da pandemia, claro que eu também tenho perdido muitas pessoas conhecidas, inclusive parentes, mas a gente vê esses casos aqui, uma criança que tinha tudo pela frente, 6 anos de idade, perdeu a mãe afogada e ficou pai, um desgraçado de um vagabundo, um sem vergonha. Puxa vida. Desculpem, gente, até minha fala aqui, às vezes, a gente extrapola, mas eu acho que vocês entendem também. Se colocar no lugar da família, veja só, uma criança estudando, né? Não tinha mãe mais e estava morando lá, tranquilamente. Esse desgraçado foi tirar o menino, enganou, inclusive, o conselho tutelar. O que eu saiba, o conselho tutelar, antes de liberar a criança, faz como é que dizem lá? Eles fazem um histórico, vai visitar, não importa o local. Mas olha, ultimamente até os conselhos tutelares, salvo honrosas exceções, até aqui em São Paulo, a maior cidade do país, município, tem muita coisa errada. Muitas coisas erradas. No plural mesmo. Mas enfim, aqui serve mais como um alerta também. Mas, como eu falei, quando envolve criança e pessoas idosas, por que eu digo isso? Porque as crianças e os idosos não tem nem como se defender. E esses crimes continuam acontecendo. Vamos em frente.